Flamengo jogou futebol pequenininho, pro tamanho do Flamengo, pra folha salarial do Flamengo. Tem que atropelar, cara. A gente não pode ficar normalizando essa coisa de não, mas é assim, meu futebol é assim. Não pode ser assim, cara. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver tudo que a imprensa falou sobre a vitória do Flamengo e a classificação na Copa do Brasil. Mengão conseguiu vencer o Amazonas fora de casa, 1 a 0 na ida no Maracanã, 1 a 0 da volta em Manaus, né? Na Arena da Amazônia, então conseguiu uma classificação ali. Não jogou bem o Flamengo, fez uma partida muito abaixo daquilo que se é esperado no time do Flamengo. Muitos esperavam que o Flamengo fosse lá, fosse golear e tudo mais, até porque estava descansada a equipe. A gente viu que isso não aconteceu, né? Foi mais uma partida ruim do Flamengo contra o Amazonas. Não jogou bem na ida, não jogou bem na volta, então assim, o Flamengo tá devendo demais. Parece que, sei lá, se acomoda quando pega os times menores. Eu não sei qual é a do Flamengo. O Sormani vai até comentar um pouco sobre isso aqui no programa da Placar TV, na Opinião Placar. Então eles falaram um pouco ali sobre como o Flamengo jogou, o que esperar do Flamengo, os nomes do Flamengo, decepcionou, não decepcionou, enfim. A imprensa acabou falando um pouco sobre o jogo de ontem. E é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Eu achei bem fraca o jogo do Flamengo. Tá louco, tipo, muito ruim mesmo. Ganhou, fez o gol no finalzinho ali, nesse gol que a gente vai ver aqui, chute, bola desviada e tudo mais. Enfim, né, o Flamengo acabou marcando ali também, no final da partida ali, o gol com o Pedro, né. O Flamengo acabou conseguindo esse 1 a 0, mas um jogo bem ruim do Flamengo, muito ruim mesmo. Tem que melhorar muito mais se quiser deixar os rivais preocupados com o time do Mengão. Vamos acompanhar tudo o que eles falaram, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição, né, o link da Placar TV para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falaram. Mas eles que já reclamou. Esse gol foi sem querer, né? Bateu no cara, bateu no Pedro, né? Que cara de pau do Pedro de comemorar o gol. Ele devia pedir desculpa, porque você viu no tênis, quando o cara... A bola bate na rede e cai do outro lado, o cara se desculpa. O gol foi anotado para o Pedro, afinal de contas? Deve ter sido, porque a bola é fora, né? Tá como o Pedro. Tá como o Pedro. Pedro. Então ele devia ter se desculpado ali com o goleiro do Amazonas, que pegou um monte de bola difícil, hein? Desculpa, bom goleiro. Desculpa, é Marcão, né, que chama o cara, né? Bom goleiro. Desculpa. E outra coisa, o Amazonas é um jogador interessante, né? Que jogou numa portuguesa, eu falei, você me falou, pois ontem. É. Matheus Serafim. Porém, ele engoliu o Varela. Ele engoliu, ele pegou o Varela e botou no bolso. Aí, o que aconteceu? O Tite começou a dobrar e triplicar a marcação em cima dele. Em cima do Matheus Serafim. Exatamente. Isso quando era um ataque organizado, ou seja, você passa no meio campo com a bola, etc e tal. No ataque de contra-ataque era difícil. Mas ele fechava bem o setor ali. Fez um gol muito lindo contra o Paysandu, esse Matheus Serafim. Ele ainda é de São José, aqui do Vale do Paraíba. Foi emprestado. Entendeu? Mas um jogador bem... Aí ele, ó. Um jogador bem interessante. Ó a bola aqui. Olha o gol que eles perdem aí, ó. Tava 0 a 0, velho. Tava 0 a 0. Flamengo jogou 0 a 0, futebol pequenininho. Pro tamanho do Flamengo, pra folha salarial do Flamengo, com a lista telefônica que tem o Flamengo, só tem nome lá. Na verdade, só tem nome lá. Então eu achei que foi muito pouco futebol do Flamengo. Ok, não dá pra você... Uma vez o Domingos no Maracanã... Pô, eu tô prolixo hoje, né? Não, pode falar à vontade. Uma vez o Domingos Maracanã, que fez parte daquela geração de prata do voleibol brasileiro, ele falou o seguinte, ele falou, Sormani, você se concentrar contra equipes mais fracas é mais difícil, cara. Quando o time é forte, você entra pilhado e ligado do começo ao fim. Quando o time é mais ou menos, você entra meio sabe que vai ganhar a hora que quiser. Ainda mais no caso do Flamengo, que já tinha uma vantagem de 1 a 0 no Maracanã. Pode ser... Aí, isso é a diferença do Pedro pro Rony, tá vendo? Uhum. É engraçado o Sormani falar isso, né? Isso acontece também com quem joga videogame. Vamos supor que ele tá jogando um FIFA, por exemplo, pra quem já jogou, pra quem jogou algum jogo futebol, por exemplo, PES, que seja. Quando você enfrenta um adversário forte, você entra daquele jeito, né? Concentrado e tudo mais. Quando você vê que o seu adversário não joga tão bem quanto você joga meio relaxado, às vezes você até perde. Porque você fica tão displicente ali no jogo, tão displicente, que você acaba até perdendo a partida. Então, deve acontecer isso também com os jogadores profissionais. Não deveria, né? Mas acontece. O Rony faz isso e faz gol. O Pedro tenta e não consegue. O Rony faz gol? Não, bicicleta. De bicicleta.
Bicicleta? outro, é Esse um que dá, isso que dá ficar olhando pro celular e não prestar atenção no programa. Eu vou proibir celular Entendeu? nessa mesa. Mas enfim, resumindo para vocês poderem falar também, eu não vou monopolizar aqui e ficar um monólogo. Foi decepcionante para mim, classificou legal, mas se quiser chegar lá para frente vai ter que jogar muito mais do que isso. Esse menino aí, o Luiz Araújo, ele mudou o Flamengo no segundo tempo. O senhor Maniva analisou e sintetizou bem. Eu acho assim, tem um time que está classificado, mas tem um vencedor também nesse duelo, que é o Amazonas. Por tudo isso que... Depois a gente vai falar mais para frente de América e Corinthians. Essa análise aí é só mudar o nome dos times. Tá valendo a mesma coisa também. Porque assim... Tem que atropelar, cara. A gente não pode ficar normalizando essa coisa de não, mas é assim, meu futebol é assim. Não pode ser assim, cara. Tem um dos melhores técnicos do Brasil. Alvo de críticas nossas, ok. Tem, provavelmente, o melhor elenco do Brasil, junto com o do Palmeiras. Maior folha salarial do país. Folha salarial. Maior faturamento do país. 1 bilhão e, né? É o único time que passa de 1 bilhão. Se dá o luxo de botar o Gabigol no banco de reservas. Os caras no banco de reservas tem um jogador que não tá num monte de outro time, né? Não pode tomar esse sufoco que tomou do Amazonas, mesmo a gente reconhecendo o excelente trabalho que o Amazonas está fazendo. Então eu acho que pro Amazonas, a gente falou do Flamengo, né? Mas pro Amazonas fica um negócio muito bacana pro futuro. O Amazonas que na Série B não tem causado ótima impressão, mas nesse... Eu acho ganhou que do Santos, que é o líder do campeonato. O que você falou, senhor Mani, de time bom, que quando vai enfrentar time mais fraco, teoricamente mais fraco, perde um pouco a concentração, acho que a ordem inversa vale. O time mais fraco, quando vai jogar com um adversário muito forte... É final de campeonato. Mesmo, né? O Amazonas enfrentar o Flamengo, quando é que vai enfrentar o Flamengo de novo, né, Facicano? Talvez se subir. Precisa subir ou precisa cair num sorteio de Copa do Brasil. Então é um jogo que tem um baita peso. América de Natal enfrentar o Corinthians. O América de Natal tá na série... Quarta divisão. Tá na série D de dado. Divisão. Quer dizer, precisa subir para a série C, precisa subir para a série B, precisa subir para a série A. E jogou 2 jogos. Então, o jogo legal contra o Corinthians. tem um outro peso. A Portuguesa, quando jogou com o Santos agora no Campeonato Paulista, num jogo eliminatório, é a mesma coisa. O time cresce, o time encorpa, os jogadores querem, né? A torcida do time. O mental, é muito, você tá falando do mental, né? A preparação mental, é diferente, claro. coisa do tipo. E aí você faz um jogo. É o chamado jogo da vida. O cara olha e fala, o Flamengo? Cara, eu vou jogar como nunca, me concentrar, vou dormir bem, vou treinar bem. Porque às vezes o cara joga bem contra o Flamengo e consegue uma vitrine também, vai para um time melhor, de Série A, quem sabe, né? É o jogo da vida de muitos jogadores que estão aí. Apesar de ter um time com muito jogador experiente. Mas também tem umas revelações ali que, jogar contra o Flamengo é uma honra pros caras. É um embate muito grande, é um patamar acima, né, da realidade atual do time. Desse que é de orgulhar realmente o torcedor do Amazonas e o próprio Amazonas. Foi jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã, com 50 mil pessoas, perdeu só de 1-0 e ontem deu um sufoco no Flamengo. Eu acho legal mesmo, isso tem razão. Agora tem que jogar assim sempre, né? Pra poder subir e tal. O Facinga vai falar daqui a pouco de Botafogo e Palmeiras, mas o jogo Botafogo e Palmeiras... Botafogo não tá legal, né? Não tá legal na Série B. Não. Mas o jogo que o Botafogo fez contra o Palmeiras foi um jogo, num determinado momento, muito legal. Tava 1-1, né? O jogo não foi jogo fácil, não. Empata aos 45, tomou gol aos 49. Não é? Foi um jogo... É verdade. Não foi 4-0, né? Achapantes, com 3 bolas na trave. O Palmeiras se sabota em alguns jogos, né? Porque ele dominava a partida, mas o assunto não é esse agora. O assunto é o Flamengo, que pra mim é o seguinte. Quando você olha pro Tite, você vê o que ali? Uma figura... Careta. Careta. Né? A melhor definição que o senhor não deu. Careta, é o careta. Sei lá, força a ser simpático e não é simpático. Não me parece uma figura que passa essa empatia, essa... Não vou dizer alegria, mas... Não é uma figura que é carismática. Enfim, ele até tem um certo carisma, mas o carisma que eu digo assim... Ele é careta e ele é meio aborrecido, né? É um cara assim me parece de pouca brincadeira. Sim. De pouca alegria, não vou dizer pouca alegria, sei lá, não convivo no dia a dia do Tite, assim, pessoalmente falando, mas pelo menos publicamente, recentemente, né? Uma pessoa prolixa e essas coisas todas, enfim, uma coisa que você olha e fala, um fadonho. Um cara engessado, né? Esse ele tá numa armadura medieval. Isso reflete no time. O time do Flamengo é exatamente o espelho do dono.
Eu não sei. Eu acho que o Tite não vai ser demitido. O time tá ganhando, etc. Mas o Flamengo não vai... Mas hoje já há pelo menos um técnico, acho que até há mais de um, mas um técnico no mercado aí que cairia muito bem nesse elenco aí, Tano. Quem? E tá livre. Marcelo Galhardo. Você não acha? Vocês não acham? Eu acho grande. Puta técnico, um técnico que, pô, o River Plate na mão dele joga. Flavinho, Mas e daí? Não, dinheiro não é problema. Ganha. Ali não é dinheiro. O problema do Flamengo não é dinheiro. É poder de convencimento. O Flamengo não vai pagar 36 milhões que o Atlético de Madrid paga pro... Não, mas o Atlético de Madrid também não tá pagando pra isso, pro Galhardo. Mas o Galhardo foi demitido. Mas foi demitido. E tá, então ele tá... Não, eu acho fantástico. Vou até usar uma expressão que eu acho que cabe aqui, eu acho que é uma expressão que a gente nunca usa. Boa, acho que ele tá em viés de baixa. Tá viés de baixa? Olha. O Galhardo tá... O que significa viés de baixa? Ele tá numa tendência. Só que o Michelete não tá prestando atenção, entendeu? Ele não tá prestando atenção. Eu falei, não. Ele tá numa resenha. O Michelete, o Facincani falou viés de baixa. Uma rápida sobre o Galhardo. Ele ficou livre no mercado um tempão assim que ele saiu do River Plate. Um monte de gente aqui sondou, empresário e tal, e ele falou o quê? Eu tô falando porque isso é informação de bastidor. Ele ia pra Europa. Que o projeto dele é a Europa. Agora... mas o Flamengo não pretende mudar de técnico tão cedo, né? A gente acredita que... Os caras estão falando do Galhardo, a oportunidade dele talvez treinar um time brasileiro e tudo mais. Mas assim, a gente vê o Flamengo ali com... Acho que tem que dar oportunidade, cara. Tudo no seu tempo. Não dá pra ficar trocando o treinador de 6 em 6 meses, sabe? A gente precisa pelo menos essa temporada inteira aí pra ver o que fazer com o time do Flamengo. Tem muitos jogadores também ali que estão há muitos anos no Mengão, então acontece que os caras ficam acomodados. Infelizmente, essa é a realidade. Obviamente, o técnico tem culpa muitas das vezes, ó. Faz muita besteira ali no comando técnico, mas também tem vezes que o jogador, se ele não quiser jogar bola, não tem técnico que faça jogar. É difícil também, às vezes, sobrar só pro técnico e tudo mais, porque também não é só o treinador. O Tite tem muita culpa muitas das vezes, assim como outros técnicos também tinham culpa, mas se os caras não quiserem jogar bola, aí o time tá ferrado de vez. E ontem jogaram numa preguiça danada, Se o Luiz Araújo não resolve entrar ali pro jogo no segundo tempo e resolver os problemas, quem sabe poderia até ter perdido de 1-0, levado pros pênaltis lá o Amazonas, vai saber. Deixa a opinião aqui nos comentários, é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão.